E hoje tem esporte, hoje tem o Leão em campo no Campeonato Brasileiro. Vamos falar do jogo Sport Ceará, dos desfalques do time rubro-negro. Vamos falar também da fala de ontem do Ambrosini, que deu entrevista falando dos salários atrasados e também da polêmica do jogo entre Sport e Flamengo, que irá acontecer na Arena de Pernambuco. Tudo isso aqui e agora na Best TV. Maciel Júnior. Muito bem, vamos falar do Leão. O Sport estará em campo logo mais contra a equipe do Ceará em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo para a torcida sofrer, né? O Ceará vive um bom momento, para vocês terem ideia. O Ceará chega na ilha com 34 pontos, 2 pontos a mais que o dobro do Sport, que tem 16. O Sport tem 16 pontos na tabela, contra um Ceará que tem 34 pontos e tem um time muito mais ajustado, né? Não que o Sport esteja jogando mal. O Sport tem lampejos ali, né? Contra algumas equipes ele joga bem, contra o Motiva, por exemplo, como foi o jogo lá contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, é bom dizer, desfalcado, mas se motivou. Aí jogou aqui um pouquinho contra o Santos, contra o São Paulo. Mas não passa disso, né? O Sport é um jogo que, de repente, deixa uma esperança na torcida, e no outro jogo vem a ficha cai e vem a realidade de um time em frangalhos, de um time caindo, de um time realmente com atuação pífia, uma das piores da história. Hoje, por exemplo, o Sport enfrenta o Ceará com 3 desfalques. O Johan com a lesão na coxa, né? Mas tem o Lucas Lima, que era titular até pouco tempo. Acho que isso aí não é uma perda assim que vem afetar o time ali tecnicamente e taticamente. E as ausências, sim, do Rivera suspenso e do Ramon é uma ausência que pode fazer falta. São ausências, né? Que podem fazer falta ao time do Sport, com certeza, nesse jogo contra o Ceará. Mas, em sendo na ilha, o Sport pode se motivar para jogar bem, jogar e conseguir um resultado importante diante da equipe cearense. Logo mais, o jogo acontece às 8 da noite. Agora, o que eu queria trazer para vocês aqui é que ontem eu falo, né? Eu cobro aqui do Sport às vezes esse negócio de nota, né, até brinco, né? Parece um cartório de tanta nota. Mas o Ambrosini tem dado a cara para falar. Pelo menos ele está falando, né? E ontem ele voltou a falar e falou de 2 temas que estão nesse momento sendo temas polêmicos, né? Em meio à torcida do Sport, e a imprensa tem cobrado, que é, primeiro, sobre a situação do jogo do Flamengo. Essa história da venda da operação de jogo. Vamos ouvir o Ambrosini e na volta eu vou falar para vocês o que é que eu acho. Porque o Sport não conseguiria gerar 3 milhões no jogo cedo na Ilha do Retiro. Tem certeza disso? Então, mas vamos ouvir o Ambrosini e depois eu converso com vocês aqui. Vamos lá. Momento que é a partida do Flamengo. Como foi divulgado aí, a partida tem um contrato já assinado e a questão da data é uma questão que ainda não está definida. Então, enfim, tem várias variáveis aí na questão da data. Então, a gente tende a já chegar numa conclusão já. Não vou cravar para vocês, mas uma coisa é clara: a partida tem um contrato assinado para que seja na Arena Pernambuco. Se ela não for, ela não sai daqui do estado. Isso é só para deixar bem claro, para que ninguém caia em nenhum conto aí, que essa não é uma possibilidade, não tem a menor chance disso acontecer, tá? Então, a partida acontecerá aqui. A estratégia era, dentre várias coisas que já foram veiculadas, sim também aumentar a capacidade do estádio, porque a gente quer, numa partida-chave dessa, que o maior número de pessoas compareça à partida. A gente tem muita torcida que vai especificamente também ver jogos assim, então a gente precisa tentar acomodar de algum jeito, além de, obviamente, não querer fugir do assunto dinheiro, porque é a maior renda de uma bilheteria que o Estado vai fazer. Então, enfim, essas foram as intenções aí, o que esteve por trás para fazer esse contrato, e garantindo aqui para vocês que não tem nenhuma chance dessa partida sair do Estado. Então, para que a gente não caia em nenhum conto de internet aí, porque isso não vai acontecer. Tá bom? Então, estou à disposição aí de vocês para o que vocês... O problema não é esse, gente. O Sport tá se apegando à história de vender mando de campo. Não é esse, definitivamente. O problema é a maneira como vocês conduziram isso.
Né? O Sport fez isso nas caladas lá em junho, sem dizer para ninguém, sem uma informação precisa, nem para a imprensa, nem para os setoristas, nem para o seu sócio, nem para a sua torcida, entendeu? Então não foi divulgado antecipadamente. Outra coisa que eu quero questionar aqui. No jogo contra o Corinthians, o Sport pôs quase 6 mil pessoas no tobogã, inclusive tiveram que abrir aquele lado ali. Será que no jogo contra o Flamengo, motivado como está, disputando o título, o Sport não venderia ali 6 mil ingressos a R$ 200, já seria 1.200.000 reais. E a outra parte do estádio, a parte maior, o Sport não comercializaria ali ao ponto de fazer uma receita de 3 milhões, não. Não teria mais 1.800.000, mais 1 milhão de reais. Com a resposta, o pessoal que cuida, né, da operação de jogo e a direção do Sport. Mas me soou muito estranho essa história, é uma pena, né, a maneira como ela foi conduzida, não é questão do valor. E repito, lá atrás era um time ainda com esperanças de somar pontos para lutar pela permanência. Me parece que já naquele momento a direção já lavava as mãos em relação à permanência do time. Na hora que você vende uma operação de jogo para fora, tira da ilha, não impõe dificuldade ao Flamengo, que é um rival eterno e antigo por conta de tudo que aconteceu naquele Brasileiro de 87. É isso que chama a atenção. Eles estão com outro discurso, né, desvirtuando o que verdadeiramente a torcida e a imprensa viu. Mas vamos para a história dos salários atrasados agora, porque dentro da fala dele de ontem, ele falou também dessa história dos salários atrasados do Sport agora do mês, os vencimentos do mês de setembro. É bom ter esse espaço para esclarecer isso, porque da outra vez que aconteceu algo parecido, a gente também veio aqui a público falar que não tem uma data exata, né? Que costumeiramente se paga em 10 dias úteis a CLT e depois se paga em 20 dias a imagem. E isso, de novo, né? Que fique bem claro que é jogadores. Então não tem... A gente, por exemplo, esse mês pagou funcionário antes da data. Inclusive antes de funcionários também aqui do futebol. Esse acordo é exclusivamente com os jogadores. Então, assim, não tem nada fora disso, né? Nem por exemplo, premiações, bicho que fala aqui, né? Nem isso não tem atraso. Então, enfim, de novo, são coisas que são veiculadas simplesmente porque o nosso momento futebolístico é ruim, né? Óbvio que a gente depende de resultado e quando os resultados não estão vindo, começa a pipocar 1 milhão de coisas, né? Então, por exemplo, quem fala de FGTS nem sabe que o mês para FGTS ele vence no dia 20. A gente não está nem no dia 20, ele já está falando que está atrasado. Então, assim, a gente tem que tentar evitar cair nessas, de novo, como eu falei, nesses contos de internet, porque as pessoas que soltam isso não têm nenhuma responsabilidade, não vêm lá e vêm checar. Pô, tira um extrato, então, da FGTS e veja, sabe? Não sei. Então, seguindo de novo. Gente, essa foi a entrevista do Ambrogini ontem. Veja que a segunda fala dele, ele fala aí dos salários atrasados e do FGTS. Agora observe como estão as coisas no esporte. Hoje, o Sport oficialmente confirmou atraso no FGTS. Ou seja, não há entendimento, não é? O clube desmente o diretor no dia depois que ele dá entrevista dizendo que não tem atraso de salário nem de FGTS. Inclusive o Antônio Gabriel, repórter da Rádio Jornal, setorista do Sport, colocou em uma de suas redes sociais aqui, ó, que agora há pouco, de forma oficial, o Esporte Clube do Recife me confirmou o atraso no pagamento do FGTS do mês de agosto, garantindo que fará o pagamento dos valores em aberto ainda esta semana. E aí um torcedor até questionou, né? E com razão aqui, o torcedor questionou o Gabriel, para que questionasse a diretoria o porquê de usar cotas de anos futuros, utilizá-las para pagar despesas do mês corrente, como salários. Que planejamento é esse? Que salário para ser pago depende de cota de anos posteriores. Então, há uma desorganização completa e total. Né? É um questionamento realmente legítimo, como o Gabriel disse aqui. E ficou claro que o cidadão lá, o Ambrogini, com todo respeito, estava mentindo na coletiva, dizendo que não havia salário. Inclusive, mandou o pessoal pesquisar. Aí a turma foi lá, pesquisou e viu que tem... o FGTS não foi depositado, como alguns salários também não foram pagos. Infelizmente, esse é o momento do esporte e não dá para esperar muita coisa boa não, viu, torcedor, para o ano que vem, que já devia estar sendo pensado, já devia estar olhando para frente para ver essa Série B que vem, porque o Náutico já chegou no patamar do esporte, vai jogar a segunda divisão
também. E o Sport vai cair com a queda drástica de receita, com problemas financeiros, mergulhado num caos, há um rombo gigante para ser fechado e a explicação não vem. Porque a direção fala uma coisa, a direção de futebol fala outra, a vice-presidência fala uma coisa, o presidente fala outra e o clube oficialmente fala outra versão. Então, não dá para explicar para o torcedor, não. Mas vamos ficar de olho. Continue dando like aqui no nosso canal. Fala que gostou do comentário, do conteúdo. Se inscreve no canal do Best. Manda para um amigo teu, para um parente que não se inscreveu ainda na Best TV e para que ele faça a sua inscrição também. E ativa o sininho aí para as notificações. Assim que tiver conteúdo novo, a gente manda para você. Tá bom? Grande abraço.